Não, tá bom? Yes. Pronto. Então, gente, participem aí no chat, ok? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, eu vou querer a interação de vocês. Então, vamos ver se vocês se identificam com alguns desses desafios que eu vou apresentar aqui, beleza? Então, a primeira coisa são alguns pontos que a gente vai ver. Olha só, o que o mundo moderno tem feito com nossas mentes. Redução da atenção humana, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a multifuncionalidade e mudança rápida de tarefas, a busca pelo novo e como isso afeta a nossa dopamina, no nosso cérebro, e vamos falar também se existe alguma solução, né? Então, vamos lá. Redução da retenção humana é o primeiro assunto. E para isso nós temos uma imagem aqui que mostra o porquê que isso tem acontecido. Tá vendo só? Uma pessoa realizando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Será que é um problema que realmente tem afetado as pessoas? Olha só, um estudo realizado pela Microsoft no Canadá, em 2015, revelou que a capacidade média de retenção dos seres humanos caiu de 12 segundos no final do século passado para apenas 8 segundos no novo milênio. Então veja que tem caído o tempo que as pessoas conseguem prestar atenção de fato. E aí você fica pensando, bom, de 12 segundos para 8 segundos não é tanta coisa assim, são só 4 segundos. Mas é um terço, galera. Isso é um terço, né? Então diminuiu um terço agora recentemente. Isso é 1 segundo a menos do que a capacidade média estimada de atenção de um peixinho dourado. Então, um peixinho, quando ele se distrai com alguma coisa, ele presta atenção em alguma coisa, ele tem ficado mais tempo concentrado naquilo do que a gente. Dá para acreditar nisso? Por quê? A tecnologia desempenha um papel significativo nessa mudança. O bombardeio constante de distrações digitais, como notificações de smartphones, redes sociais, tudo isso contribui para essa diminuição na nossa atenção. Então, vocês devem perceber que a gente fica recebendo notificações o tempo inteiro e pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Não sei quais são os trabalhos de vocês, o que está envolvido, mas nós, como professores, às vezes, nós estamos dando aula, ao mesmo tempo respondendo um aluno que faz perguntas para a gente no chat, ao mesmo tempo tentando resolver o problema de alguém que não conseguiu entrar na chamada, então a gente acaba fazendo isso ao mesmo tempo. Prestando atenção nas mensagens do WhatsApp do aluno que pode mandar para a gente. Então, tudo isso é um problema para o nosso cérebro. Hoje, uma criança de 12 anos recebe mais informações do que o presidente dos Estados Unidos recebia em 1970. Será que nós estamos prontos para isso? É a pergunta que fica. Então, são tantas informações que chegam ao mesmo tempo que tem feito com que o nosso cérebro, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide aqui. Multifuncionalidade, que é exatamente isso, né? Fazermos várias coisas ao mesmo tempo em mudança rápida de tarefas. Será que existe esse negócio de multifuncionalidade? Algumas pessoas falam, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Algumas pessoas dizem que conseguem, mas será que é verdade? Alguns especialistas argumentam que a chamada multifuncionalidade não existe. Na verdade, a gente tem mudado a atenção de uma tarefa para outra rapidamente. Então, ninguém faz mais de uma coisa realmente ao mesmo tempo. Se você está prestando atenção em uma coisa, você simplesmente se acostumou a mudar a sua atenção para outra coisa. E isso esgota os nossos recursos cognitivos. Nosso cérebro se acostuma com esses impulsos constantes. Ou seja, a gente se acostuma a ficar mudando de assunto na nossa cabeça o tempo inteiro. A gente fica dependente disso. Já pensou? Então, às vezes, a gente tem um momento que a gente pode pensar numa coisa só, ou que a gente deve pensar numa coisa só. E daí, como a gente está tão habituado a ficar mudando de assunto, de ter que cuidar de várias coisas, a gente acaba que não consegue. Por exemplo, uma aula de inglês dura 1 hora. E nesse momento, o que nós queremos é que o aluno preste atenção realmente na aula de inglês por 1 hora. Mas a gente tem percebido que as pessoas acabam se distraindo, porque elas estão perdendo o hábito de se concentrar numa coisa só. Ou imagine que você tem que assistir, sei lá, uma palestra que dura 30 minutos. E você deveria pensar apenas naquela palestra durante aqueles 30 minutos. Mas o que, que a gente se pega, às vezes, fazendo? Pensando em assuntos que não tem nada a ver com aquele que estava sendo conversado. Por quê? Nos acostumamos, ou talvez estejamos até mesmo dependentes de uma multifuncionalidade. Então, quais são alguns sintomas
Vê se eu queria agora que vocês prestassem, dessem a ajuda aqui para mim, conversando ali no chat comigo. Olha só, você se encaixa em alguma dessas situações? Olha só, usar redes sociais enquanto se alimenta. Você faz isso? Você usa redes sociais enquanto come? Aí o Renan disse que não, alguns sim, muitos sims, meu Deus, muitos sims. Isso é preocupante. Outro, perder horas de sono nas redes sociais. Você se identifica com isso? Você às vezes deveria dormir mais cedo, mas fica ali na rede social? Sim, não, sim, não, sim, não. Realmente eu tenho que ter um cérebro multifuncional para conseguir acompanhar essas respostas. Meu Deus. E ficar no celular nos momentos de lazer em grupo. Veja que você está ali com outras pessoas, você deveria estar convivendo socialmente, mas você se pega no celular. Às vezes a gente vê pessoas, né, que vão ali para um restaurante. É muito comum, às vezes, a gente ver casais sentados no restaurante, deveriam estar conversando entre si, mas os dois estão no celular, cada um no seu celular. Então veja que é uma dependência que o nosso cérebro está criando. Será que existe solução? Vamos conversar sobre isso. Busca pelo novo e dopamina. Nosso cérebro está sempre em busca do novo. É uma coisa de seres humanos, né? O córtex pré-frontal ama novidades e isso nos torna suscetíveis a interrupções constantes. Por isso, para muitos tem sido difícil estudar algo de forma profunda. As pessoas estão ficando muito rasas. Parece que quando uma coisa precisa de um pouco mais de profundidade, elas têm se habituado a simplesmente jogar para cima e desistir. Estamos habituados a mudar de assunto rapidamente e quando enjoamos de algo, simplesmente deslizamos para cima. Então aqui vem o motivo de eu ter trazido isso para nossa reunião. Porque a gente tem percebido que aprender inglês é uma coisa profunda, galera. Não adianta vocês acharem que é uma coisa fácil, que vai aprender do dia para noite, porque não vai. É um idioma, entende? Não é um vídeo de 30 segundos que vai te ensinar inglês. São horas de estudo, horas de atividades, horas de prática com seu professor. E devido a esse estímulo todo que o nosso cérebro tem enfrentado, a gente tem visto que algumas pessoas simplesmente estão desistindo de aprender o idioma. Por quê? Porque não conseguem ficar tanto tempo focados numa coisa só. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Aplique as técnicas que nós vamos estudar hoje. Nós vamos falar de várias técnicas hoje que ajudam a pessoa a aprender de fato. E lute contra o impulso de desistir rapidamente. Nossas aulas, como vocês sabem, são pela internet, são via Skype, por exemplo, né? E muitos talvez aqui estejam habituados com o Zoom. Aí olha só o que acontece, algumas pessoas se matriculam, aí quando elas veem que é no Skype, falam assim: "Ah, não, eu tô acostumado com o Zoom" e já desiste. Desiste ali, porque não tem paciência nem de aprender a usar o Skype. Eu falo assim: "Ah, não, não vai funcionar", desiste. Mas calma, funciona. A gente usa há anos o Skype como plataforma e ele funciona muito bem. Mas as pessoas simplesmente estão habituadas a desistir rapidamente das coisas. Então, você está nessa situação? Ou então, quando surge qualquer problema, já desiste daquilo que estava buscando, achando assim que, isso aqui, eu fiquei doente uma semana, perdi uma semana de aulas. Desiste. Mas é o seu cérebro dependente da mudança de assunto, sabe? Você não está mais querendo ficar naquele assunto do inglês por tanto tempo. Então, utilize o aprendizado do inglês para lutar contra esses impulsos que estão acontecendo hoje em dia devido a essa tecnologia e as redes sociais. Galera, redes sociais têm o seu lado positivo. Mantém a gente em contato com as pessoas. Graças às redes sociais que existe a Fix English, inclusive, né? Vocês estão aqui graças à rede social. Isso é maravilhoso. Mas nós temos que nos policiar. E uma ótima forma, então, de vocês conseguirem lutar contra essa tendência mundial é aprendendo um idioma. E a Fix English está aqui para ajudar vocês nisso, tá bom? Então, utilize isso não só como uma forma de aprender um idioma, mas também como uma forma de treinar o seu cérebro a ficar num assunto só por mais tempo. Beleza? Então é isso, galera. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E agora nós vamos continuar com a nossa reunião. E eu vou convidar aqui o Renan a abrir o microfone dele. Please, Renan. Muito bom, pessoal. Então, o que que a gente viu com o Vinícius? Que a gente precisa fazer alguma coisa para a nossa capacidade de aprendizado melhorar.
E agora nós vamos começar a falar de algumas formas de fazermos isso, formas mais suaves até, como nós vamos falar de 7 maneiras, pode ser que você pense, essa é para mim, essa eu consigo, ou essa não, essa aí eu não é a minha praia. Tudo bem. Por quê? Porque o nosso objetivo é encontrar o que que dá mais certo com a nossa personalidade. Eu vou falar, por exemplo, o primeiro método que foi como eu aprendi. Agora tem duas ressalvas que eu vou fazer. Primeira ressalva o que eu aprendi foi para eu conseguir me comunicar com as pessoas, não necessariamente para poder dar aula. Nós, para podermos dar aula, precisamos depois estudar mais, obviamente, para ser professor. A gente teve que estudar métodos, estudar alguns de nós, né, até faculdade, alguma coisa nesse sentido, curso específico para dar aulas de inglês. Mas quando o seu objetivo não é necessariamente ser um professor de inglês, você quer aprender inglês para se comunicar com as pessoas, para o seu trabalho, nesse caso, vai funcionar um desses 7 métodos que a gente vai falar aqui, que foi o método que eu usei o primeiro, que é formar frases usando um dicionário. Simples assim. Como é que tudo isso começou? Começou quando eu tinha 12 anos de idade e eu comecei a fazer um curso de inglês. Entrei no cursinho e eu gostava muito de inglês. Mas depois de um tempo, eu não estava muito satisfeito com o curso em si. Não necessariamente com o curso, mas com os colegas. Eu achava que os meus colegas falavam muita besteira, eu não gostava do ambiente, não me sentia bem no meu curso de inglês. E na minha cidade, era uma cidade pequena, eu não tinha muitas opções. Então eu decidi parar o curso de inglês. Só que eu não desisti do sonho de aprender inglês. Para mim era muito importante, eu queria muito aprender inglês. Então, o que que eu fiz? Eu decidi usar o dicionário que eu tinha comprado, isso talvez entregue a minha idade, mas eu sou pré-Google. Então, antes de ter Google e tudo, a gente comprava dicionário, Michaelis, né? Inglês, português. Então, comprei aquele dicionáriozinho, eu pensei, eu acho que eu vou estudar inglês usando esse dicionário. Então, o que que eu fazia? Eu comecei na letra A. Eu fui lá na letra A, aí eu olhava uma palavra da letra A. Se fosse uma palavra assim muito usada em português, eu tentava formar uma frase com essa palavra. Se fosse uma palavra que eu olhava e pensava assim, essa palavra quase não vou usar. Quer ver? Eu lembro de uma das primeiras que eu olhei no dicionário, era abacus, que significa ábaco. Lembra um negócio de contar assim, de quando é criança, né? Bom, isso talvez também revele a minha idade. Mas o ábaco era um negocinho que você ia para ensinar as crianças a fazer contas básicas de matemática. Tinha uma redinha com pontinhos e você ia passando. Enfim, sei lá, quando foi a última vez que eu precisei falar essa palavra na minha vida? Nem me lembro. Eu preciso mesmo aprender essa palavra, ábaco? Não preciso. Então eu lembro que eu pulei aquela palavra. Mas só de ficar com isso na cabeça, eu nunca esqueci dela. Enfim. Mas aí eu ia para uma palavra. Não, eu sei, Thaís, que ainda é usado. Eu acho que as crianças ainda usam isso como método de aprendizado. Mas eu achava assim: não é uma palavra usual no meu dia a dia. Não é uma palavra que eu vou usar muito. Então, deixa eu. Não quero nem gravar essa palavra. Deixa eu esforçar minha cabeça numa palavra mais importante. Aí eu achava uma palavra que eu pensava assim: ó, essa aqui eu acho que eu vou usar muito. Então eu formava 3 frases com essa palavra. Eu formava uma frase afirmativa, uma frase negativa e uma frase interrogativa, uma pergunta com aquela palavra. Aí talvez você fale assim, mas como é que você sabia formar essas frases se você não sabia inglês? Lembrem que eu fiz uns meses de curso. O inglês tem uma estrutura, e isso eu só fui entender bem depois, né? Mas é uma estrutura muito simples. Só que ela é diferente da estrutura do português. Então, quando eu entendi aquela estrutura simples, que a frase afirmativa, negativa e interrogativa, elas têm estruturas diferentes, eu pensei, então acho que eu tenho que aprender uma de cada. E foi isso que eu fui fazendo. Para cada palavra, eu formava uma frase e ia aprendendo uma não, 3 frases. E aí, quando eu cheguei na letra C, quando eu cheguei na letra C, apareceu um estrangeiro que não falava português perto de mim, e eu percebi que eu já falava inglês. Aí eu já estava com. Eu tinha vocabulário, falava muita coisa errada ainda, mas eu tinha vocabulário para falar com ele. Eu aprendi usando o dicionário e formando frases.
É por isso que na Fix, uma coisa que a gente faz desde o começo é ter um exercício em que a gente abre as aulas formando frases com um verbo. E é do mesmo jeito, frase afirmativa, negativa e interrogativa. E os alunos vão pegando isso com o jeito, eles vão pegando a estrutura do idioma. Foi assim que surgiu essa atividade na Fix. Agora, por que que esse método deu certo para mim? Eu vou falar aqui 3 motivos por que deu certo para mim. Primeiro, eu não formava frases bestas. Não formava frases, não era tipo assim, vamos falar do ábaco. Eu tenho um ábaco. Eu não tenho ábaco. Não, não era assim. Se eu fosse formar uma frase com a palavra ábaco, ia ser uma frase assim, mais inteligente, mais possível de se falar. Por exemplo, eu não sei o que é um ábaco. Você se lembra da última vez que usou um ábaco? Então ia ter palavras, uma frases com a palavra ábaco, mas uma frase mais caprichada. Mas para conseguir fazer aquela frase mais caprichada, eu tinha que ir em outras partes do dicionário para achar outras palavras. Mas com isso, o que estava acontecendo? Eu estava aprendendo outras palavras. Por isso que eu não cheguei no fim do dicionário. Quando eu cheguei na letra C, eu já sabia. Por quê? Porque além da palavra que eu estava pesquisando naquele dia, eu ainda ia buscando outras para terminar de completar a minha frase. Esse foi um dos pontos. O segundo motivo que me fez ter sucesso com essa metodologia foi eu não ficava no que eu já sabia. Como eu mencionei, eu procurava fazer frases com outras palavras que eram novas para mim. Então eu estava sempre aprendendo. E terceira coisa, eu fui disciplinado. Eu fazia isso todos os dias. Mas não é que eu fazia isso assim, muito tempo, eu não tinha mais nada para fazer da vida. Eu fazia isso por 10 minutos todos os dias, até nos domingos, mas era 10 minutinhos só. Aí, se, por exemplo, eu visse assim uma frase que estava muito difícil, eu não consegui formar essa frase, eu terminava ela no outro dia. Por quê? Porque eram 10 minutos todos os dias. Aí deu certo. Quando eu cheguei na letra C, eu já sabia, eu já consegui me comunicar, até eu fiquei surpreso, para falar a verdade. É óbvio que depois ainda fui melhorando a pronúncia, fui melhorando em outros aspectos, né, a gramática, mas o que me fez, quando eu percebi que eu sabia falar inglês, não foi o cursinho, porque o cursinho eu fiz só 8 meses, não foi esse esforço que eu fiz. Então tá aí, 10 minutos todos os dias formando frases. Agora, como é que hoje esse método pode ficar ainda melhor? Como é que hoje pode ficar melhor? Por quê? Porque na época eu tinha só um dicionário. Tá todo mundo ainda buscando, gente. A lição não é sobre ábaco, mas tá todo mundo aí falando do ábaco ainda. Mas, ó, como é que hoje pode ficar melhor para vocês? Pesquisa depois na internet os seguintes arquivos, vocês vão encontrar um monte. As 100 palavras mais comuns em inglês. Aí você não vai começar da letra A, você vai começar das palavras que são mais comuns em inglês. A chance de você usar essas palavras é muito maior. Ou então, os 100 verbos mais comuns em inglês. Então, você primeiro pesquisa uma lista de palavras que são palavras mais usuais, mais comuns no nosso dia a dia. E segundo, quando eu formava as minhas frases, eu não tinha certeza se elas estavam certas ou não. Mas hoje em dia, a gente tem o quê? ChatGPT. IA, inteligência artificial. Você pode simplesmente digitar a sua frase, as 3 frases que você formou no seu dia, digita essas frases lá e fala assim: corrija o que estiver errado nas minhas frases em inglês. E me explique por quê. Ele vai corrigir e vai te explicar por quê. Ou seja, você consegue aprender sozinho melhor do que eu aprendi, porque você ainda pode ter o feedback de uma inteligência artificial. Então, esse foi o primeiro método. Gostaram? Jane, o que é chat PP? Ok, chat é GPT, é uma inteligência artificial que está disponível na internet. Você pode digitar, eu vou colocar aqui no chat para você o nome, aí você digita aí depois, e ele, se você pedir para ele fazer certas coisas para você, tipo, corrija o meu inglês, pratique inglês comigo, ele pratica de graça, certinho?
Agora nós vamos passar para o segundo método. Quem vai apresentar esse segundo método para a gente é a minha esposa, a Daiane, que também começou a aprender inglês mais ou menos na mesma época que eu, mas em lugares muito diferentes, né? E um dia o inglês uniu a gente. Mas essa é a história para outra live, ok? Para outra reunião. Oi, gente, boa noite a todos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a dica, falar para vocês a minha história, né, de como eu aprendi inglês com música. E quando alguém fala isso, né, aprendi inglês com músicas, parece assim, eu fiquei, liguei ali a rádio, alguma coisa mais moderna para tocar música, fiquei lavando louça e aprendi, de repente estava falando, né? E lógico, não é assim. A não ser que você seja um gênio, assim, uma pessoa excepcional, não se aprende nenhum idioma só escutando assim, né? É, mas como é que foi que eu aprendi? Eu comecei a aprender inglês quando eu tinha 12 anos, e meus pais me colocaram no cursinho de inglês, e eu não era aquela pessoa assim, apaixonada por idiomas, que queria muito aprender inglês, mas também pensei assim, meus pais estão pagando o curso, vou me dedicar um pouco, né? Então, eu prestava atenção na aula, fazia as tarefas assim, mais ou menos, mas eu fazia a maioria. É, e fui aprendendo alguma coisa, né? Mas não tinha tanto interesse, então fui só ganhando uma base ali. Aí eu era do interior, do cidade menor, e fui visitar minhas primas na cidade grande, né? Todo ano a gente ia lá visitar a família na cidade grande, passar as férias. E quando eu cheguei lá, minhas primas, as amigas delas, né, sabiam cantar um monte de música em inglês, conheciam todas as músicas que estavam na rádio, e até então eu só conhecia música em português. Nem conhecia, assim, cantor nenhum internacional, então eu me senti bem por fora, né, quando isso aconteceu. Aí eu voltei para minha cidade determinada. Esse ano eu vou aprender as músicas para ano que vem eu não passar vergonha com as minhas primas. Não sofrer bullying de ser do interior. Então, na época, eu peguei um site chamado Vagalume. Não sei quem é mais antigo aqui, talvez lembre. A Paula aí, lembrou? Né, a Natália, ó. Então, esse era um site que tinha letras de músicas. E você via, toda semana tinha, assim, as top 100 músicas mais ouvidas no Brasil, top 100 internacionais. E o que é que eu fazia? Eu pegava essa lista, toda vez que eu tinha acesso, assim, ao computador, eu ia, né, na época não tinha Facebook, Instagram, não tinha essas coisas, né? Eu ia nesse site, era o que eu fazia no computador. Entrava e via as top 100 músicas. Eu sempre queria saber, minha meta era saber todas elas. Das top 100 eu queria saber todas. Todas que fossem apropriadas, né? Tinha que fazer uma seleçãozinha. Mas aí eu toda semana ficava vendo quais eram as músicas do top 100, qual que eu não sei ainda, vou treinar essa daqui. E aí pegava para treinar. E o que é assim, como é que eu fazia para treinar, para aprender? Eu via a letra em inglês e ia cantando junto. Isso é muito importante. Eu percebo hoje, né, como isso me ajudou a relacionar o que está escrito lá, a palavra escrita em inglês, com a pronúncia dela. Eu aprendi a conectar aquele sonzinho que eu estava ouvindo com aquela coisinha que estava escrita ali na tela. Então foi assim que eu fui aprendendo a pronúncia correta de várias palavras. E porque se a gente só canta sem ver a letra, a gente não faz ideia de como é que aquilo está escrito, né? Onde é que está? Até as pausas entre as palavras a gente não sabe. Também tinha no Vagalume, do lado ficava a tradução da letra. Então eu ia checando a tradução, entendendo, o que é que essa frase está dizendo? Ah, então essa palavra aqui deve ser essa daqui. E aí, realmente, vendo a tradução, eu aprendi muita coisa do que é que aquelas músicas queriam dizer. É, E isso realmente me ajudou bastante, viu, gente? Chegou nas próximas férias, eu cheguei cantando todas as músicas que tocavam na rádio, e aí eu descobri que as minhas primas não sabiam cantar inglês. Elas só enrolavam, elas não sabiam a letra mesmo. Mas enfim, né? Foi o que me motivou e realmente destravou o meu ouvido. A partir desse momento eu vi que eu conseguia entender filmes, eu conseguia começar. Eu lembro da primeira vez que eu escutei uma música e sem ver a letra eu entendi o que ela estava falando e me emocionei assim, pensei, eu estou entendendo. E isso é muito bom. Então, uma recomendação até que eu dou para vocês é, se quem quiser fazer isso, escolhe aquelas músicas que são mais devagarzinhas, tem menos letra, né? Pega aquela letra enorme e começa nelas. Uma letra mais fácil assim de aprender.
E hoje em dia a gente tem coisas muito mais legais do que Vagalume, né? Não, Vagalume foi muito bom para a época, mas hoje em dia, por exemplo, muita gente aqui usa Spotify. Acho que o pessoal sabe, né, que no Spotify você às vezes bota assim para cima, ele já aparece a letra ali embaixo, da maioria das músicas. Então você consegue estar acompanhando a letra ali muito rápido. Outra coisa muito legal é o YouTube, né? Tem letra, música, às vezes letra com tradução ao mesmo tempo. E uma recomendação que eu acho muito, muito divertida de fazer, para quem gosta de aprender inglês com música, é marcar com seus amigos de fazer um karaokê. Karaokê do inglês. E vocês cantam ainda do jeito que sair, mas é muito bom, é divertido e a pessoa pratica, né? E um outro aplicativo que eu acho top, muito bom mesmo, é um chamado Lingo Clip. Eu vou botar aqui no chat depois, tá? Mas vocês já ouviram falar desse aplicativo? Não? Ele antigamente era chamado de Lyrics Training. Agora ele mudou o nome, eu vi hoje. Lingo Clip. Ele é um aplicativo que tem os clipes de música. Aí você escolhe lá a música que você quer aprender. E ele vai ter umas opções de joguinhos para você aprender aquela música com jogos. Ele vai aparecer a letra e vai estar faltando algumas palavras. E aí você tem que ouvir e selecionar qual é a palavra que está faltando aqui nessa frase. Então, isso treina muito sua atenção e o seu ouvido. É muito legal. Tem um limite, assim, de quantas músicas gratuitas você pode fazer por dia, mas dá para você treinar os 10 minutinhos aí por dia com ele, né? Vou passar aqui o nome já já. Então, é, essas são algumas das dicas. E por último, queria falar para vocês que para progredir aprendendo inglês com música, ah, tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Por exemplo, colocar uma meta. Vou decorar essa música. Outra meta possível. Vou conseguir cantar uma música sem a letra, né? Assim, pegar o refrão só dessa música, vou cantar sem ver a letra. Ou entender, vou prestar bastante atenção para ver se eu consigo entender a música sem ver a letra, né? Depois que eu já estou melhorando. Também, eu falei da ideia de ver a tradução, né? A gente pode já ver a tradução pronta, mas melhor ainda do que ver a tradução de uma letra é você ver a letra lá em inglês e tentar. Deixa eu mensagem aqui na tela. E tentar entender a frase. Eu estou entendendo quase tudo, mas essa palavra aqui eu não sei. Essa palavra você pesquisa, faz que nem o Renan, pesquisa no dicionário, no Google, e aí você vai tentar entender a frase. Esse esforço maior, de em vez de você já ver a tradução, você tentar entender, é muito bom para o seu cérebro, para aprender inglês. Tá certo? Acho que era isso, acho que eu não esqueci de nada, não. Essa era a dica sobre aprender inglês com música. Muito bem, muito bem. Obrigado, Daiane. Vocês viram, né, pessoal? A ideia é, às vezes você já tem um pouco de conhecimento e você vai melhorar com o uso da música. E é bom você fazer o seguinte, como disse a Daiane, estabelecer metas, alvos, né? Primeiro, aprender a pronúncia das palavras. Depois, aprender a tentar entender a letra sem olhar a letra e assim por diante, né? Vamos para o nosso terceiro método. Quem vai nos falar do terceiro método é o professor Léo, nosso teacher aqui da Fix também. E o Léo vai falar a respeito de como que ele aprendeu inglês usando vídeos e filmes. Muito Manda ver, bom. Léo. Boa noite, galera. Tudo bem? É, então, eu tô nervoso, viu? Mas vamos lá. Se vocês me ajudem aí. Pessoal, então, só um pouquinho do passado, né? De como eu comecei com o inglês. Eu fiz meu primeiro curso de inglês muitos anos atrás. Muitos anos. Agora fazem muitos anos, né? Cada vez mais pra frente vai fazer mais anos atrás, né? Então, eu estudei pouco nesse curso. Eu queria ter estudado mais, mas acabou que eu fiquei um ano só estudando inglês nesse curso, olha só. Não era fix, era outro curso, né? Só que aí eu tive que sair, e era o meu sonho fazer um curso, terminar um, mas não consegui, não tive essa oportunidade. Porém, muitos anos depois, eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro emprego numa escola de inglês. Olha só que legal, né? Para você entrar lá na escola, você poderia fazer uma prova e deu certo.
Então, agora vamos começar. Meus alunos que me conhecem, que estão aqui, sabem que eu sou muito chato, que eu sempre falo de música, né? Eu amo música, eu sempre falo de música com os alunos. Porém, galera, eu não aprimorei meu inglês só com música. Que nem o Renan falou, uma coisa muito importante, foi principal, assim, no meu aprendizado. Foi, foram filmes e talk shows. Principalmente, assim, talk shows, né? Então, muitas vezes, quando eu não achava, às vezes, alguma legenda ou alguma coisa, eu me virava. Então, como eu fazia isso? Acho que vocês conhecem, né? Os talk shows. Por exemplo, nos Estados Unidos tem o Jimmy Kimmel, tem o Jimmy Fallon, tem o Conan O'Brien, né? Então, o que que eu fazia? Eu pegava os atores, atrizes, artistas, músicos que eu gostava muito que iam fazer entrevista e eu assistia os vídeos deles. Isso foi em 2014. Então, eu assistia com aquele interesse, né? Porque eu gostava da pessoa, eu gostava do ator que ele fez tal filme, eu gostava do músico que ele era de tal banda, eu gostava de tal música. Então, eu assistia aquilo e o inglês era só um detalhe, apesar de eu assistir e não entender nada no começo. Mas nada, eu não entendia nada. Mas eu assistia incansavelmente, eu forçava, 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 forçava. E eu tentava entender aquilo o tempo inteiro, porque eu gostava muito. Eu gostava muito do que eu estava vendo, né? Então, o que que eu, nesse tempo eu fiz, né? É, enquanto eu assistia, eu comecei a acostumar, por exemplo, a entender sotaques britânicos, né? Que eles falavam palavrinhas novas, né? Então, eu aprendia palavras novas, eu aprendia pronúncias das palavras que eu não conhecia, vendo o talk show, né? Vendo, ouvindo e repetindo, vendo, ouvindo e repetindo, né? Então, as pronúncias, os sotaques diferentes, porque tinha o quê? Sotaque britânico, sotaque irlandês, do Texas, dos Estados Unidos, de Nova York, no caso, né? Então, isso tudo foram coisas que eu tentei aprimorar, que eu tentei usar, né? Que eu tentei me forçar a aprender e fazer, que aprimorou meu inglês, né? Então, olha uma coisa que a gente pode se perguntar, né? Por exemplo, beleza, tudo bem, talk shows e tal. Mas como que eu faço isso? Como que eu posso usar isso para eu poder aprimorar meu inglês? Hoje nós temos as famosas legendas automáticas, né? Não sei se vocês veem, usam muito aí o YouTube, a gente consegue só clicar na legenda e ele aparece ali automaticamente em inglês para a gente. Na minha época, que já faz um tempo, não tinha isso, né? E se tivesse, galera, não era tão rápido e tão eficaz quanto é hoje. Não sei se vocês já perceberam, né? Então, eu me forçava aquilo, por não ter a legenda, eu me forçava aquilo, né? Então, por exemplo, isso foram com os talk shows. Com os filmes, galera, era a mesma coisa, porque né, bom, eu baixava os filmes, né? Não pode, hoje não podemos baixar filme, mas eu baixava os filmes, só que eu não achava as legendas. Não achava as legendas de alguns filmes. E eu assistia sem legenda. Então, o que que você faz com o seu cérebro? Você vai forçando, forçando, e ele vai se acostumando com aquilo. Então, você vai aprimorando a sua mente a focar no inglês. Olha só que legal, né? Você vai treinando o seu cérebro. Isso é uma coisa muito legal. O que mais me ajudou, pessoal, foi ter tempo, foi a minha dedicação, certo? Então, todo dia um pouquinho. Todo dia eu assistia algum vídeo de talk show. Se vocês perceberem, galera, os vídeos de talk show têm 4 minutos, tem 3 minutos, tem 6 minutos. Então, não é tanto tempo, né? Aí fica o quê? Fica 10 minutos com você tentando entender aquilo. Aí já é um tempo bom, né? De uma prática, uns 10, 15 minutos por dia, certo? E temos as 2 aulas da semana das aulas da Fix. Então, isso já é uma prática muito boa, certo? Então, para você, eu sempre falo nas minhas aulas, né? Você quer praticar, quer dicas? Então, a primeira pergunta é o que você gosta? Do que você gosta? Né? Ah, você gosta de maquiagem? Você gosta de música? Você gosta de carro? Então, assista, absorva o material, esse material em inglês, certo? Foque naquilo usando o inglês para ouvir, assistir ou ler tudo aquilo. A Yasmin escreveu no chat agora há pouco, Yasmin é minha aluna, e Yasmin escreveu assim, ó, para Dai, né? É bom que você treina com algo que você gosta, certo? Então, é isso mesmo, treinar o inglês com algo que a gente gosta. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer isso, né? Legenda com inglês e, por exemplo, nos próprios streamings, né, galera? Rever as séries que a gente quiser. O tempo que a gente quiser, né? Não precisa alugar, não precisa comprar, não precisa baixar. Certo? Então, olha o quão benéfico isso foi para mim, galera. Lembra que eu falei que muitos anos depois eu consegui meu primeiro emprego numa escola de inglês?
Então, eu tive a oportunidade nessa escola de fazer uma prova de proficiência de inglês, para eu poder dar o preparatório para essa prova. E de todos os formados na sala de aula, eu tirei a nota mais alta. Legal, né? Então, isso tudo, galera, é com prática. E não foi uma prática assim, se matando em si, né? Mas usando coisas que a gente gosta. Certo? Então, é isso, galerinha. Vocês podem praticar e ter prazer naquilo. Então, usem a seu favor. Usem as suas próprias preferências para aprender inglês. Vocês vão gostar muito. Certo? Então, essa é a terceira dica. Maravilha, Léo. Parabéns, viu? Parabéns pelo esforço, pela constância. Obrigado pelas dicas, a gente gostou bastante. E é aquilo, também o Léo falou de progresso, né? Começa assistindo com legenda, depois sem legenda, vai forçando o seu cérebro que você chega lá. Tudo depende da nossa constância, um pouquinho a cada dia. Vamos agora para o próximo. Antes de falar do próximo, só lembrando aqui, olha, nós vamos fazer aquele sorteio de 6 meses de curso no final. Mas para poder concorrer, você tem que ter preenchido um formulário, certo? Se você preencheu, ok, não precisa preencher de novo. Mas se você não preencheu ainda, eu vou colocar mais uma vez ele lá no grupo, enquanto a gente tem aqui o próximo método, ok? E aí você aproveita para preencher, porque logo que terminar, a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Quem vai falar para a gente agora é a Natália, Teacher Natália, que vai falar um quarto método para aprender inglês. Foi o modo como ela também aprendeu, que é praticar com alguém que saiba mais do que você. Vamos ver como é que foi a história da Natália? Oi, oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer, viu? E a minha história com o inglês também começa uns aninhos atrás. Eu tive a oportunidade de começar a fazer um curso enquanto eu ainda estava no colégio, mas eu queria ter começado antes. Só que, assim como muitos aqui da escola, eu também morava numa cidade muito pequena, longe, né, de onde tinha a escola de inglês mais próxima, então eu demorei um pouquinho para entrar, né, para conseguir entrar. Mas eu tinha uma amiga que ela amava inglês e ela me incentivou muito, não, faz, você gosta e tal. E foi aí que eu consegui entrar num curso de inglês, então. E assim, eu era apaixonada, eu sou um pouco, né, nerd, digamos assim, então eu fazia todas as tarefas. Eu era ansiosa pelas aulas de inglês. E como eu era de longe, eu viajava no fim de semana para eu poder assistir às minhas aulas, né? Então era o melhor dia da semana para mim. Só que assim, né? Que nem o pessoal falou, precisa achar alguma coisa que goste. E eu amo conversar, eu amo falar. E eu queria aprender isso, né? A falar de uma forma mais natural. Foi aí que eu usei a minha amiga. Como ela já sabia, né? Inglês há mais tempo que eu, ela trabalhava com idioma, sabia, né? Obviamente, muito mais do que eu. Então, eu comecei a mandar mensagem para ela. Então, qualquer coisa que a gente precisava conversar do dia a dia, qualquer coisa, a gente tentava mandar mensagem ali com algo que eu já conhecia, né? Obviamente, eu não tinha tanto vocabulário como ela, mas a gente tentava fazer isso sempre que possível. E isso foi muito bom porque eu aprendi bastante vocabulário com isso. Todo fim de mensagem, de conversa e tudo mais, uma palavra nova, uma frase nova. Então, ela me ajudava, né, nesse sentido, a corrigir erros que eu tinha cometido. E isso foi muito bom mesmo para mim. E uma coisa legal foi que eu consegui ver a me destravar, que eu tinha muito medo de errar. Era um defeito meu. Mas aí eu conseguia ver que, né, ninguém é perfeito, então eu ia errar, assim como qualquer outra pessoa erra, e tá tudo bem, né? E os erros, na verdade, fazem com que a gente melhore aos poucos, e isso foi muito bom, porque a partir do momento que você se liberta disso, né, você não tem medo, aí você vai com medo mesmo, né, e tenta fazer o melhor que você consegue. Isso foi excelente para mim até hoje, né? Às vezes a gente faz isso e é excelente. Talvez vocês pensem, ah, mas no momento eu não tenho ninguém que saiba mais que eu, né, para conversar comigo. Só que hoje, né, como o pessoal falou, tem muita tecnologia a favor de vocês. Uma delas é o ChatGPT, né, muito legal, que você pode conversar, né, e ele vai te corrigir. E um muito legal também, que inclusive hoje até eu usei, é um aplicativo chamado TalkPal.
ele é muito legal porque ele tem uma versão gratuita que todo dia você pode estudar por 10 minutinhos. E aí tem uma inteligência artificial, né? Aí você pode conversar com essa pessoa por áudio, escrito, e ela vai te responder, né? Ela vai puxar o assunto e você vai continuar conversando. E é muito legal como sempre no aprendizado do idioma, você sempre vai aprender coisa nova, né? Hoje mesmo eu fiz a minha lição e eu aprendi coisa nova, né? Teve ali umas coisinhas de pontuação, então sempre a gente vai aprender. Então, a minha dica é essa: pratique, né? Seja com alguém, seja num aplicativo, não tenha medo de errar, né? Porque quando a gente é muito perfeccionista, a gente trava um pouquinho. Então, né, eu espero que essa dica ajude aí vocês, né? De sempre se destravar mesmo, que é o que vai ajudar na hora de conversar com alguém, né? Que encontrar alguém. É essa dica eu espero que vocês usem, que seja útil para você de praticar com alguém, né? Seja uma pessoa ou um aplicativo, para aumentar aí o vocabulário de vocês. E também, quem já é aluno, né? Não ter vergonha de falar nas aulas, que isso é muito importante também para a gente destravar aí na nossa conversa. É isso, pessoal. Espero que vocês usem, né, e abusem dessas dicas aí e das próximas que vão vir pela frente. Maravilha. Muito obrigado, Natália. Foi muito bom ouvir a sua experiência, ver como que você se esforçou e a importância de saber conversar, de ter uma pessoa para apoiar ou um monte de gente aí perguntando o nome, né, do aplicativo. Talk Paul, foi esse aplicativo que a Natália falou. A versão gratuita dele dá direito a você falar 10 minutos. Então, às vezes, ele faz a primeira pergunta sobre o que você quer falar. Aí você fala uma palavra em inglês, weather, clima, né? Aí ele começa a perguntar, How is the weather in your region? E depois que você responde, ele diz lá o que que você deveria ter feito correto. Quais foram os erros que você cometeu. 10 minutos por dia, tá bom, né? Tem versão melhor? Tem, mas eu vou falar para vocês. Eu uso esse aplicativo também para treinar italiano. E eu não consigo usar todos os dias 10 minutos, porque atualmente eu não tenho esses 10 minutos todos os dias. Então, talvez 10 minutos seja suficiente para você começar. E quem sabe mais à frente fique com vontade de comprar assim o plano, dar um upgrade no aplicativo, né? Mas por hora, 10 minutos todos os dias, gente, é suficiente para uma pessoa aprender outro idioma, né? Vamos agora para o professor João. Teacher João vai falar com a gente também o método que ele usou, que tem a ver com algo que a gente já comentou hoje, hobbies. Hobbies e outras atividades. Trazer o inglês para a sua vida. Como é que você fez isso, João? Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Muitas dicas que os nossos colegas aí deram são coisas que vocês podem introduzir na rotina de vocês para ajudar com o inglês. Mas a dica que eu quero dar, vocês não precisam introduzir nada na rotina de vocês. Vocês só vão ter que fazer pequenas alterações. Então, como o Renan falou, é sobre hobbies e outras atividades do nosso dia a dia. Primeiro, eu vou explicar como que eu apliquei essa dica para mim, na minha vida. Então, como a maioria aí comentou lá atrás, muitos anos atrás, eu fiz um curso de inglês. E esse curso, na verdade, foi fundamental para eu ter a minha base do inglês. Porém, eu não saí fluente desse curso, né? Eu estudei 2 anos e meio na escola de inglês que eu estava, e o meu inglês era bom, eu conseguia conversar. Eu considero que eu saí do curso falando inglês, mas eu ainda não estava 100% fluente. E aí eu pensei, eu não posso simplesmente sair do curso e desistir agora do inglês e ficar só com esse inglês que eu tenho até agora, né? O que que eu posso fazer para melhorar? Então eu olhei que coisas que eu fazia, hobbies que eu tinha, atividades rotineiras que eu tinha na minha vida, que eu poderia passar a fazê-las em inglês, tá? Então, primeiramente, eu vou comentar o que os meus colegas aí já falaram, que eu fiz também, que foi questão de músicas, que eu já gostava de músicas, passar a prestar atenção nas letras, filmes e séries, como o Léo falou, assistir sem legenda. Eu vi que na hora alguém perguntou, mas nem mesmo com a legenda é em inglês? Então, gente, a legenda em inglês, talvez ela ajude vocês na leitura, mas o ouvido, se você tira a legenda em inglês, estou roubando aqui um pedacinho da dica do Léo, né? Se você tira completamente a legenda, ajuda, te força a escutar e não ler, né? Então, fiz isso também. E aí, as questões do meu dia a dia, né? Aqui na minha família, a gente fazia toda semana o estudo de uma revista que se chama Sentinela. Nós preparávamos esse estudo em família, né?
E aí eu pensei assim, olha, eu posso fazer a assinatura dessa revista, eu também estou entregando a minha idade, que essa revista hoje em dia não tem mais assinatura. Na época, a gente fazia assinatura dessa revista, eu falei, eu posso fazer a assinatura dela em inglês, né? Passei a fazer a assinatura do inglês, e esse estudo que eu fazia com a minha mãe em família toda semana, a gente fazia até então em português, passamos a fazer em inglês. A minha mãe já falava inglês também, foi bom para ela treinar. E aí nós passamos a treinar juntos essa publicação de estudo em inglês, semanalmente ali, todo dia. Além disso, essa publicação ela era utilizada numa reunião que nós tínhamos, que apesar da reunião ser em português, nós estávamos com a preparação em inglês. Então, esse foi um passo muito importante, me ajudou a desenvolver vocabulário, leitura. A gente fazia a leitura dela em voz alta. Então, aqui, às vezes eu e a minha mãe não sabíamos como é que estava a pronúncia um do outro, de uma palavra nova para os dois, mas a gente tentava ali se corrigir, né? Acho que fala assim, e ia, e foi melhorando a fluência e tal. E aí, depois de um tempo, essas reuniões que a gente assistia em português, na minha cidade abriu a oportunidade dessas reuniões acontecerem em inglês também. Então, além de usar a publicação de estudo em inglês, nós tivemos a oportunidade de assistir as reuniões semanalmente em inglês também. Mais uma coisa que a gente já fazia parte da nossa rotina, mas nós conseguíamos trocar para o inglês, né? Então, minha dica aí para vocês é analisar a rotina de vocês, os hobbies que vocês têm, o que que vocês já fazem hoje. Será que eu posso fazer alguma dessas coisas aqui em inglês? Eu vi alguém comentou o texto diário, né? Para quem conhece aí, o texto diário é algo que muitos de nós lemos todos os dias. Por que não ler em inglês? Talvez você tenha um hobby de fazer palavras cruzadas. Ah, de vez em quando você pega ali no final de semana, senta e vai preencher uma palavra cruzada. Por que não fazer uma palavra cruzada em inglês? Garanto que na internet você acha com facilidade várias palavras cruzadas em inglês, ou qualquer outra coisa, né? Os meus colegas aí da frente ainda vão falar mais coisinhas do dia a dia que vocês podem introduzir no inglês também na rotina de vocês. Eu sempre falo para os meus alunos que o melhor método de aprender uma língua é estar morando num país que fala aquela língua. Infelizmente, não dá, não é para todos, né? A gente não tem como. Então, tente fazer com que a sua vida seja o mais próximo possível dessa realidade de estar imerso no idioma, né? Que é colocar o inglês onde der ali na sua vida, desde as coisas pequenas até as coisas maiores. Então, essa é a minha dica aí para vocês. E com hobbies, ó, só para fechar, com hobbies ainda mais que é uma coisa que a gente gosta, né? É algo que você não vê a hora de fazer a sua atividade ali, que é o seu hobby. Então, você não vai deixar passar de fazer isso em inglês também. Valeu. Isso aí, João. Ótimas dicas. Então, analisar a sua vida e ver o que que dá para fazer em inglês do que você já faz. E a Paula vai falar mais um pouco sobre isso. No método número 6, ela vai falar sobre usar inglês para tudo que for possível no dia a dia, fazendo inclusive flashcards. Vamos ver o que que é isso? Paula, pode falar. Boa noite, gente. O Léo roubou minha frase e falou que estava nervoso, eu tô também, mas vamos lá, vamos tentar aqui. O meu início com o inglês foi bem parecido com o da Dani, com o do João também. Eu gostava sempre muito. Dani, não, desculpa, Daiane. Falei para vocês que eu estava nervosa. Então foi muito com música, o João também estudando artigo da Sentinela, mas eu não fiz assinatura, tá, João? Na época eu só pegava o que tinha mesmo. Mas uma das coisas que fez muita diferença foi colocar o idioma do meu celular em inglês. E eu era uma adolescente, né? Então eu não era smartphone, né? Já estou entregando a idade aqui também. Então, uma das coisas que me ajudou a fazer isso é porque eu decorava a escrita, né? Por exemplo, tava lá unlock e lock. Então, eu associava com a imagem do cadeado, que era travar o telefone e destravar o telefone. E teve uma vez que foi muito engraçado, porque meu pai e minha mãe sempre ficavam de olho, né? No como que a gente fazia uso do celular. E aí eu tinha que voltar o idioma para o português, porque eles não falavam, né, inglês. E teve uma vez que eu deixei em russo, graças a Deus eu tinha aprendido o caminho com as imagens, porque senão meu celular eu tinha que ter jogado fora, eu não sabia o que que eu ia ter que fazer. Então foi uma das coisas que me ajudou muito, né, decorar, assim, colocar o celular, e eu uso até hoje e sempre incentivo meus alunos a fazerem isso. Um outro método que o Renan falou sobre o Anki, né, os flashcards,
É um aplicativo muito legal que dá para você criar um baralho de cartas e você mesmo monta o seu vocabulário. É mais ou menos com isso daqui, só que no aplicativo, tá, gente? Eu tenho aqui. Então, tem uma imagem, ele associa imagem com a escrita. Então, vai aparecer aqui uma imagem, só que tudo isso no aplicativo. Tem a versão gratuita dele, né? E um dos vídeos que eu pesquisei é que dá para criar flashcards hoje usando o chat GPT, que é uma das tecnologias muito úteis, né? Para gente que está aprendendo, continua aprendendo, né? Qualquer outro idioma. Então, é um aplicativo de memorização que você cria o seu próprio vocabulário. Então, legal que dá essa autonomia. E ele associa imagem com escrita e sons. Dá para a gente criar tudo isso. E por último, que é uma das coisas mais marcantes para mim, foi nessa daí, né, de colocar o telefone, o idioma do telefone em inglês. Quando eu tirei a habilitação e tudo, um dia eu fui dirigir numa estrada, numa rodovia, coloquei o GPS, só que eu me esqueci que o GPS estava dando os comandos em inglês. Naquele dia eu tinha duas opções, eu parava o carro e chorava, ou eu continuava, né? Então me desafiar foi muito legal. Aí eu aprendi expressões como vira à esquerda, vira à direita, vai reto. Então, foi muito legal. E até hoje, sinceramente, eu e meu esposo, a gente sempre usa o aplicativo GPS em inglês, quando a gente precisa ir para São Paulo ou qualquer outro destino. Então, foi muito bom, porque são expressões que a gente vai aprendendo assim, com o dia a dia, né? E acho que é isso, gente. Minhas dicas foram essas para vocês. Legal, Paula, muito obrigado. Tem gente que faz algo parecido com o que a Paula faz, né? Sem usar tecnologia, post-it mesmo, né? Ou papeizinhos que você vai colando, colocando o nome das coisas. Às vezes você fala, bom, hoje vai ser o dia da cozinha. Aí você coloca, enche a sua cozinha de post-it e aí você vai memorizando. Depois que memorizou a cozinha, passa para a sala e aí vai mudando de área. Isso é legal. Mas esse aplicativo que a Paula falou, que é o Anki, é muito legal. Inclusive, a gente vai postar, a gente está falando de vários aplicativos, a gente vai postar lá no Instagram da Fix depois sobre esses aplicativos que a gente está mencionando aqui, para vocês saberem como usar, certo? Vamos agora, o Vinícius vai falar sobre como que ele aprendeu inglês, é o 7º método, vamos lá? Muito bem, galera. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu método e o que me ajudou muito foi a constância. Então, vou dar algumas dicas sobre isso para vocês, tá bom? Olha só, eu tive aulas de inglês inicialmente, né? Uma pessoa me ajudou muito e porque o inglês, ele tem detalhes que o inglês não é só memorização, né? Para quem está estudando aqui, está entendendo que existe uma certa matemática por trás do inglês. Regras que você tem que saber usar, assim, conseguir pensar rápido. Então, assim, as aulas são muito interessantes e importantes para a gente sair desse começo aí, entender a lógica do idioma, né? Então, para mim foi isso. As aulas foram fundamentais, mas o que me ajudou foi ter o hábito de fazer as coisas regularmente todo santo dia. Então, assim, eu desde pequeno gostei muito de, por exemplo, instrumentos musicais. Eu era apaixonado por instrumento musical. E quando eu ganhei meu primeiro violão, que eu implorei muito ali a minha mãe, e eu peguei o violão, falei, agora eu vou tocar. E aí eu descobri que era muito mais difícil do que eu imaginava. Parecia tão fácil, né, vendo os outros ali. Quando eu botei a mão no instrumento, eu falei, meu Deus, é muito difícil. Mas o que que aconteceu? Eu fui teimoso. Eu fui em frente, fui aprendendo e fui me matando ali, meus dedos calejados e tudo mais. E aí eu fui apanhando mesmo, mas eu fui não desistir. Resultado, consegui aprender razoavelmente. E até hoje eu toco e tal, e eu gosto disso. Mas o que que fica de lição para vocês? Essa experiência me ajudou e me ensinou a ter persistência nas coisas, a não desistir rapidamente quando uma coisa é mais difícil do que a gente imagina. Então, a dica que eu deixo para vocês é exatamente essa. A galera se matricula no curso de inglês com a gente, achando que, assim, vai ser fácil, é tranquilo, mas é um idioma e envolve estudo. Então, se você nunca teve o hábito de fazer uma coisa desafiadora, aproveite o curso para aprender isso. Lembra que, como eu aprendi lá atrás, com o instrumento musical, por exemplo, me ajudou e me ensinou a ter persistência nas coisas. Então, se você não tem essa disciplina
de ir em frente com as coisas, então utilize o curso de inglês ou aprendizado de inglês para você aprender a ter persistência nas coisas, entendeu? Depois que você terminar, quando você conseguir falar inglês, você vai descobrir que outras coisas desafiadoras já deixam de ser tão desafiadoras. É por isso que é muito comum a gente ver pessoas falando 3, 4, 5, 6 idiomas. Por quê? Porque ele é um gênio? Não. Porque ele aprendeu a estudar, ele aprendeu a ir em frente mesmo quando existe desafios no meio do caminho. Então a dica para vocês é essa, tá bom? Tenha disciplina e não desista logo no primeiro impulso, porque as coisas às vezes são um pouco mais complicadas do que a gente imagina que é. Mas quando a gente vai em frente, a gente consegue ter sucesso e a gente aprende a conseguir fazer coisas que sejam desafiadoras. Isso é muito bom para a gente, não só no aprendizado do idioma, mas para várias coisas na nossa vida. Beleza? Essa é a dica. Renan, é sua palavra. Pessoal, já estamos terminando, viu? Foi muito legal isso aí. O Vinícius tá tão nervoso que ele esqueceu de contar um detalhe. Quando ele estava aprendendo inglês, depois de um tempo que ele já tinha estudado, a gente trabalhava, a gente fazia um trabalho voluntário no mesmo local. E aí o horário de almoço era meio-dia. Depois que a gente terminava de almoçar, a gente almoçava correndo, e aí a gente ia treinar inglês juntos, né? Era conversação. A gente fazia 2 vezes por semana, meia horinha, depois do almoço. 2 vezes por semana. E rapidinho, como ele já tinha muito vocabulário, porque ele estudava um pouquinho, né, lendo todos os dias, ele acabou desenvolvendo bem rápido a parte da conversação, né? Então, novamente, a constância se vê nisso aí, né? Tirar o tempinho do almoço e tudo. Agora, um bônus que a gente vai dar para você, quem vai terminar a nossa fala aqui é a Lívia, certo? A Lívia é professora aqui na Fix também, foi nossa aluna, foi minha aluna. E assim, sabe aquelas alunas que você tem orgulho? É a Lívia, gente. Foi uma aluna que eu tive muito orgulho, né? Não é a nossa única professora que já foi aluna da Fix, mas eu lembro que a Lívia, ela aprendeu muito rápido. Agora, o que ajudou ela a aprender rápido? Ela vai falar sobre isso agora. O que ela vai falar mistura várias das coisas que vocês já ouviram hoje, mas com uma técnica específica chamada de sombreamento. Como é que é isso, Lívia? Boa noite, sou a Lívia, como o Renan já falou, já tô tremendo de nervoso com todo mundo. Muito bom. Então, o sombreamento é praticamente sombra, né? Ser a sombra de alguma coisa. Mas como assim? Eu sempre gostei muito de assistir filmes, programas de TV, séries em inglês. Mas como é que eu fazia? Assim que eu visse uma palavra nova ou uma expressão nova naquele idioma, eu pausava naquele momento e tentava repetir exatamente como aquele personagem estava fazendo, aquele apresentador. O Léo também estava falando, né, que ele assistia como o Jimmy Fallon. Eu também gosto muito de assistir. Então, é algo que me ajuda também, até hoje. Então, eu pausava, repetia, até a entonação, o jeito da fala, meio vergonhoso, né? Mas a gente fazia também. E isso foi me ajudando. Ajudando como? Eu conseguia melhorar a minha pronúncia, eu aumentei o meu vocabulário e eu trouxe o inglês para minha rotina, para minha diversão. Então, meu momento de diversão era assistir coisas em inglês. Hoje a gente pode trazer para muitas outras coisas também, como, por exemplo, podcasts, onde você pode escolher um assunto da sua preferência, o assunto que você gosta. Esse é o mais legal. Quando a gente ouve algo que a gente gosta, a gente presta mais atenção, a gente fica mais interessado, né? Então, ao escolher um podcast, por exemplo, escolha um assunto da sua preferência, algo que você gosta de ouvir. Por exemplo, se você já assistiu certo filme em português, por que não assistir ele todo em inglês novamente? Você já sabe o contexto, você vai aprender as expressões que você está ouvindo. E algo também que ajuda é ler e ouvir. Então, eu gosto muito de acessar alguns sites que têm essa opção de você ler o conteúdo, o artigo, mas também ouvir o áudio. E isso me ajuda muito a fazer essa técnica do sombreamento. Na hora que eu ouço algo novo, repetir naquele exato momento. E isso me ajudou por muito tempo, antes mesmo de eu entrar na escola da Fix, de começar o curso de inglês. Então, por muito tempo, isso foi sendo a minha base. Também com música, né, como alguns
já bem mencionaram. E assim que eu entrei na Fix, eu continuei fazendo a mesma coisa. O Renan acho que ficou cansado de me ver. Toda vez que ele falava uma palavra nova, eu ficava repetindo aqui, com áudio multado, mas eu repetia. Quando ele corrigia um outro colega meu, eu repetia mesmo assim, mesmo já sabendo um pouco da pronúncia, para continuar melhorando, ainda mais não esquecer. Então, isso me ajudou a fixar na minha mente também a pronúncia daquela palavra, como eu poderia melhorar, né, a minha pronúncia. E essa técnica do sobreamento, ela é muito boa, ajuda muito a melhorar nosso vocabulário, melhorar nossa pronúncia. Isso é o que me ajuda até hoje. Até hoje eu continuo fazendo. Então, todas essas técnicas juntas que a gente viu hoje, ajuda bastante a gente a aprender inglês de um modo divertido, a trazer para nossa rotina, né? Isso ajuda muito. É isso aí, Lívia. Obrigado, viu? Muito bom mesmo. E agora é a hora, galera, do nosso sorteio. Então, vamos lá, né? Ao sorteio. Eu vou aqui abrir aqui para todo mundo ver acontecendo, né? E nós temos um total de 377 pessoas, né, entradas na nossa planilha. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, tá bom? Antes, né, de acontecer o sorteio, eu queria agradecer a vocês, tá, pessoal?